Queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia! Hoje, 21 de outubro, sábado, da 28ª semana do Tempo Comum. Sábado é um dia consagrado à Virgem Maria. Então, que neste dia, neste sábado, voltemos o nosso coração para ela, peçamos a sua intercessão para cada um de nós, peçamos a intercessão de sermos como a Virgem Maria, anunciadores do Verbo e da Palavra. E esse mês de outubro é o mês das missões, é o mês em que somos convidados a anunciar de fato essa graça de Deus que nós tocamos a cada dia, de sermos um missionário, um evangelizador. Então, lembrando que todo dia eu tenho feito esse convite, né, de missão. Hoje, esse mês de outubro, você é chamado a ser missionário conosco. E na nossa comunidade, hoje de modo particular, em Belém do Pará, nós teremos o nosso Círio Musical, né? Ao longo de toda a semana, várias bandas têm se apresentado e hoje é o dia da comunidade Sementes do Verbo, então nós iremos fazer a abertura do show do Padre essa noite. Então, às 20 horas, você pode ir lá sintonizar no canal da TV Nazaré e acompanhar conosco. Teremos uma pequena participação, né? A nossa comunidade fazendo essa abertura. Iremos lançar algumas músicas inéditas da comunidade, então participe conosco, né? Siga a transmissão, aproveita para viver esse momento também, reúne a família para estar junto em unidade com a nossa comunidade. E aqui no Rio de Janeiro, também neste sábado, está acontecendo o DNJ, né? Esse Dia Nacional da Juventude, a comunidade está servindo, participando, então rezemos por todos os jovens do Rio de Janeiro que se reúnem juntamente com a nossa igreja, com a presença do nosso cardeal e com toda a pastoral, né, da juventude, com o setor juventude da Arquidiocese, que tem as várias expressões de juventude na igreja, que neste dia está reunido com a juventude. Então, confiemos esses dias de evangelização que são oferecidos e proporcionados também para que a nossa comunidade esteja presente e possa lançar o carisma, né, anunciar ao Verbo, a palavra de Deus semeada no coração do homem. A primeira leitura de hoje ela é retirada da carta de São Paulo aos Romanos. De fato, não foi através da lei que se fez a promessa a Abraão, ou a sua descendência, de ser o herdeiro do mundo, mas através da justiça da fé. Por conseguinte, a herança vem pela fé, para que seja gratuita e para que a promessa fique garantida a toda a descendência, não só a descendência segundo a lei, mas também a descendência segundo a fé de Abraão, que é o pai de todos nós. Conforme está escrito: Eu te constituí pai de muitos povos. Nosso pai em face de Deus, em que creu, o qual faz viver os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Ele, esperando contra toda esperança, creu e tornou-se assim pai de muitos povos, conforme lhe fora dito: tal será a tua descendência. Então, nesta primeira leitura de hoje, vai novamente, né, ao longo de toda essa semana, nós estamos rezando com a carta de São Paulo aos Romanos, em que vem falar entre a lei e a fé, já vai trazendo ali a lei desde, né, das promessas de Abraão. E mais uma vez ao longo desse dia somos de novo interpelados por essa fé. O versículo 16 vai dizer: por conseguinte, a herança vem pela fé, para que seja gratuita e para que a promessa fique garantida a toda a descendência. Então, a nossa herança vem da nossa fé. Então, qual herança eu tenho buscado viver, que foi deixada para cada um de nós, né? A herança de Abraão da fé, e qual herança eu vou deixar para aqueles que virão depois de mim? Qual testemunho de fé eu vou deixar como herança para aqueles que estão à minha volta, para os meus, para você que tem família, que tem filhos? Qual herança de fé você vai deixar para os teus filhos? Qual herança de fé você vai testemunhar no meio da sua família, na nossa comunidade, os irmãos que virão, né, que estão no meio de nós, que irão dar continuidade à missão que me foi confiada. Então, hoje a leitura vai nos exortar de fato a termos a consciência que a herança vem pela fé, mas nós devemos deixar também uma herança de fé para aqueles que estão à nossa volta. E na primeira leitura, já no finalzinho, no versículo 18, vai dizer: esperando contra toda a esperança, creu e tornou-se assim pai de muitos povos, conforme lhe fora dito. Então aqui ele está falando de Abraão, né, que esperou contra toda esperança, mas nós somos convidados também a esperar contra toda esperança, de não desanimarmos, mas de nos apoiarmos na fé que recebemos desde o nosso batismo.
e que foi renovado para muitos de nós através do sacramento da Crisma, e no dia a dia somos renovados na nossa fé através da ação do Espírito Santo. O salmo de hoje é o Salmo 104. Descendência de Abraão, seu servo, filho de Jacó, seu escolhido. Ele é Senhor nosso Deus, Ele governa a terra inteira. Ele se lembra da sua aliança para sempre, palavra empenhada por 1000 gerações. Aliança que Ele fez com Abraão e juramento confirmado a Isaque, lembrando-se de sua palavra sagrada ao seu servo Abraão. Fez seu povo sair com alegria, seus eleitos com gritos jubilosos. Então, essa semana toda vem falando, desde os Salmos, como a primeira leitura, dessa descendência de Abraão, desse legado de fé, dessa justificação. E o Salmo de hoje continua dizendo, a descendência de Abraão, seus servos, escolhido. Ele é o Senhor nosso Deus, Ele governa a terra inteira. Então, ele vai lembrar que o Senhor é esse que governou e governa a terra inteira, mas que até hoje governa também a nossa alma, governa a nossa vida, e reconhecermos o Senhor como Rei e Senhor, de lembrarmos sempre da aliança. O Senhor deixou uma aliança com cada um de nós, deixou uma promessa, a promessa da sua vinda. Nós não devemos esquecer, devemos preparar o nosso coração e a nossa alma, buscarmos a santidade, porque o Senhor, Ele virá a qualquer momento, Ele não tardará, como diz a música, mas o Senhor virá. E nós devemos, de fato, pedir ao Senhor que a nossa alma esteja pronta para a sua chegada. Então ainda dá tempo de nos convertermos, de corrermos para a santidade, de vivermos uma vida autêntica diante do Senhor, de lembrarmos dessa aliança que o Senhor fez desde Abraão e que permanece até hoje. Lembrando, diz o salmista de hoje, de sua palavra sagrada ao seu servo. Fez seu povo sair com alegria e seus eleitos com gritos jubilosos. Então, rejubilemos, gritemos de alegria, porque o Senhor virá e Ele não tardará. O evangelho de hoje é o evangelho de São Lucas. Eu vos digo, todo aquele que se declarar por mim diante dos homens, o Filho do Homem também se declarará por ele diante dos anjos de Deus. Aquele, porém, que me houver renegado diante dos homens, será renegado diante dos anjos de Deus. E a todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas o que houver blasfemado contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado. Quando vos conduzirem às sinagogas, perante os principados e perante as autoridades, não fiqueis preocupados como ou com o que vos defender, nem com o que dizer, pois o Espírito Santo vos ensinará naquele momento o que deveis dizer. Que bonito o evangelho de hoje, Todo aquele que se declarar diante do Senhor, o Senhor se declarará por nós. Então, declara-te, meu irmão, hoje nesse dia. Declara-te pelo Senhor, renova a sua fé, renova o seu amor pelo Senhor. E aí a palavra vai dizer, todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado, mas o que houver blasfemado contra o Espírito Santo não lhe será perdoado. Então aqui o Senhor vai dizer a importância de não contristarmos o Espírito Santo, de não negarmos, de não blasfemarmos contra o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o próprio Deus. Então que neste dia peçamos a graça de não contristar o Espírito Santo, mas de acreditar no poder da sua graça, no Espírito Santo que nos conduz, que nos inspira, que nos ilumina. E aí no finalzinho, o próprio Evangelho vai dizer, o Espírito Santo vos ensinará tudo. Então nós não devemos ficar preocupados nem com o que dizer, nem com o que defender, nem com o que falar, porque o próprio Espírito, ele é o nosso defensor. E é o Espírito Santo quem nos inspira, é o Espírito Santo quem nos conduz. É o Espírito Santo que, de fato, nos dá a direção e a visão. E lembrando que no Evangelho do Anúncio da Virgem Maria, quando ela descobre que ela vai ser a mãe do Salvador, que o anjo aparece e vai dizer ela, e que vai dizer não temas, e ela se questiona, como se fará isso? Qual é a palavra que o anjo vai dizer? O Espírito Santo virá sobre ti. Então o Espírito Santo é o dom do discernimento, o Espírito Santo é aquele que nos conduz, o Espírito Santo é esse Espírito que de fato está conosco, vai à nossa frente. Por isso que nós não devemos blasfemar, não devemos contristar. Se tiver uma tristeza, se tiver um desânimo, se você está desolado, se você não se encontra, se falta um sentido, é porque te falta uma vida espiritual, te falta o Espírito Santo.
Então, neste dia, clame essa graça, né? Sábado da Virgem Maria, ela que esteve presente no cenáculo, ela que recebeu o dom do Espírito Santo junto com os apóstolos. Peçamos a ela a sua intercessão para que também renovemos a nossa vida no Espírito, e renovemos a nossa intimidade e a nossa escuta com o Espírito Santo. Então, neste sábado, que é dia dedicado à Virgem Maria, dedicado ao Espírito Santo, peçamos a graça a eles para cada um de nós. Tenhamos um belo sábado e que Deus vos abençoe.